Sejam todos bem-vindos. Hoje, tenho algo incrível para compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso realmente me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos agora entrar em uma exploração mais profunda para compreender o funcionamento intrincado do programa que orquestra a dinâmica do sistema. Quando o sensor atinge a temperatura especificada como desejável, ocorre um evento crucial que merece nossa atenção especial: a ativação da ventoinha. Para chegar a esse ponto, é importante entender o contexto em que esse programa está inserido. Em muitos cenários industriais e de automação, controlar a temperatura desempenha um papel vital. Pense, por exemplo, em uma sala de servidores cheia de equipamentos sensíveis ao calor. Manter a temperatura dentro de um intervalo específico é essencial para garantir o desempenho e a longevidade desses dispositivos. Aqui é onde entra o sensor de temperatura. Especificamente, estamos lidando com um sensor altamente preciso, projetado para medir com exatidão as variações térmicas no ambiente. Esse sensor é um componente fundamental, pois serve como os olhos do sistema, coletando constantemente informações sobre a temperatura atual. Agora, o programa entra em ação. Ele é projetado para receber os dados do sensor de temperatura e processá-los de acordo com parâmetros previamente definidos. Um aspecto crucial desse programa é o estabelecimento de um limite de temperatura desejada. Isso é feito com base nas necessidades específicas do sistema ou processo controlado. Por exemplo, em um sistema de resfriamento de uma máquina de fabricação, a temperatura desejada pode ser definida para garantir que a maquinaria funcione de maneira eficiente e segura. Quando o sensor detecta que a temperatura atingiu ou ultrapassou esse limite pré-estabelecido, é acionada uma ação específica. Neste caso, a ação é a ativação da ventoinha. A ventoinha é uma peça do sistema de controle térmico projetada para dissipar o calor e manter a temperatura dentro dos parâmetros aceitáveis. A lógica subjacente a essa ação é notável. Quando o sensor detecta que a temperatura se tornou excessiva, isso indica um possível risco de superaquecimento. É aí que entra a importância da ação imediata. Acionar a ventoinha é uma medida preventiva, destinada a resfriar o ambiente ou o equipamento antes que a temperatura atinja níveis críticos. Essa estratégia de controle é um exemplo impressionante de automação inteligente em ação. Em vez de depender inteiramente da intervenção humana para monitorar constantemente a temperatura e tomar medidas corretivas. Um programa cuidadosamente projetado e um sensor de temperatura confiável trabalham em conjunto para garantir que a ventoinha seja acionada precisamente quando necessário. Além disso, vale ressaltar que o funcionamento desse programa pode ser adaptado para atender a uma variedade de cenários. A faixa de temperatura desejada pode ser ajustada de acordo com os requisitos específicos de cada aplicação, permitindo uma flexibilidade notável no controle térmico. Em resumo, o programa que aciona a ventoinha quando o sensor atinge a temperatura desejada representa um exemplo cativante de automação industrial, onde a tecnologia é empregada para otimizar a eficiência, a segurança e a confiabilidade de processos e sistemas. O controle preciso da temperatura é fundamental em uma ampla gama de indústrias, desde a manufatura até a infraestrutura crítica. E essa abordagem demonstra como a automação inteligente pode desempenhar um papel vital em nossas vidas cotidianas. O controle de temperatura desempenha um papel crucial em várias aplicações industriais, garantindo que os processos sejam executados com precisão e eficiência. Nesse contexto, a automação é fundamental, e um dos componentes essenciais para o controle de temperatura é o controlador lógico programável. Neste vídeo,
Vamos explorar como um CLP da Delta pode ser usado em conjunto com o transmissor de temperatura IFM TA2511 para realizar o controle de temperatura. Os CLP são dispositivos eletrônicos utilizados na automação industrial para controlar máquinas e processos. Os CLP da Delta Electronics são conhecidos por sua confiabilidade e desempenho em ambientes industriais desafiadores. Eles são capazes de monitorar entradas digitais e analógicas, executar algoritmos de controle, tomar decisões e acionar saídas para controlar dispositivos como válvulas, motores e sensores. O transmissor de temperatura IFM TA2511 é um dispositivo que converte a temperatura de um processo industrial em um sinal elétrico que pode ser lido e interpretado pelo CLP. Ele é capaz de medir temperaturas em uma ampla faixa e é conhecido por sua precisão e confiabilidade. A simulação de um programa de controle de temperatura pode ser realizada usando software de simulação de CLP, como o ISP-Soft da Delta. Nesse ambiente virtual, você pode definir as condições iniciais, como a temperatura atual, a temperatura desejada e a configuração do transmissor IFM TA2511. Em seguida, o programa será executado virtualmente, permitindo que você veja como o CLP controla a temperatura, ajustando a saída de controle conforme necessário para manter a temperatura dentro dos limites desejados. A simulação também pode ser usada para testar diferentes configurações de controle, ajustar os parâmetros do PID e verificar a eficácia do sistema de controle de temperatura antes de implementá-lo em um ambiente industrial real. Em resumo, o controle de temperatura em um CLP da Delta com o transmissor de temperatura IFM TA2511 é essencial para muitos processos industriais. Com o uso de um programa de controle adequado e a capacidade de simulação, é possível garantir que o sistema funcione com eficiência e precisão, garantindo a qualidade e a segurança dos processos industriais. Encerramos mais um episódio com sucesso. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo apresentado, ficaria muito grato se pudesse deixar seu like e se inscrever no canal, assim poderemos continuar trazendo mais conteúdo relevante. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!